Vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Precisamos consultar a Deus. E eu gostaria aqui de mencionar alguns erros que esse pai de família tomou e que serve para nós hoje, para que não venhamos a errar como ele errou. Primeiro, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Primeiro, em meio à crise, ele decide optar por uma alternativa lógica. Isso é, ele usa o raciocínio humano. A crise está em Israel, Moabe não tem crise, então eu vou usar a lógica. Eu vou para Moabe. Humanamente falando, a decisão deste homem está baseada naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa e naquilo que ele vê. Segundo, não consulta a Deus sobre a decisão que vai tomar. Simplesmente decide, eu vou. A sua atitude estava limitando o poder de Deus. Ele se esquece que o Deus de Israel era poderoso para suprir todas as suas necessidades em meio à crise, em meio à fome, em meio à miséria que Israel estava vivendo. Ele se esquecera que Deus era poderoso para suprir tudo isso. Terceiro, ele não honra o lugar onde Deus tinha o colocado. Diante da sua decisão, Belém de Judá estava sendo desprezada. Diante da sua atitude, ele está deixando Belém e está indo para Moabe. E todos nós sabemos que Belém tem um significado. Nada mais é do que a casa do pão. Belém é a casa do pão, mas agora estava vivendo um momento de escassez, de miséria e de crise. Moabe tinha fartura. Belém de Judá estava em crise. Então esse homem deixa Belém de Judá e parte para Moabe. Eu aprendo então que sair de Belém significa abandonar a Deus e todas as suas promessas. Sair de Belém significa abandonar a Deus e todas as suas promessas. O erro que esse pai de família cometeu, novamente, eu repito, não foi sair de Belém, mas sim sair sem antes consultar a Deus. E meditando a respeito dessa família, eu cheguei à conclusão que não tem sido tão diferente nos dias de hoje. Quantos de nós já não cometemos erros como esse? Ou quantos de nós não estamos cometendo hoje, nos dias de hoje? Sempre quando nos deparamos com a situação que aparentemente aos nossos olhos parece não ter solução, qual a nossa primeira reação? Estamos vivendo um momento de crise. Qual a nossa primeira reação? Qual a nossa primeira atitude? Qual a nossa primeira atitude? Diante de uma situação como essa. Na minha terra não há alimento. De que forma que eu vou reagir? Eu tenho uma família. Eu não quero ver a minha família passar necessidade. Nós olhamos Elimeleque. Qual seria a nossa atitude diante de uma situação como essa? Como todo ser humano, eu creio que a nossa primeira atitude é fugir. É fugir dela. Isso é, procurar um lugar onde há alimento. Aqui não tem alimento, eu vou precisar procurar um lugar onde há alimento. Então eu vou fugir desse momento. Eu vou fugir dessa crise. Mas eu aprendo aqui que jamais devemos tomar qualquer decisão sem antes consultar o nosso Deus.
As nossas decisões jamais devem estar baseadas naquilo que nós achamos, pensamos ou estamos vendo. Jamais. E eu aprendo aqui que o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, independente do lugar que estamos, independente da situação que estamos passando. Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Segundo, jamais devemos tentar fugir da realidade ou dos momentos que surgem em nossas vidas. Jamais devemos tentar fugir da realidade ou dos momentos que surgem em nossas vidas. Seja eles bons ou seja eles ruins. Seja eles momentos de abundância ou seja eles momentos de escassez. Assim como este pai de família, todos nós também passamos por momentos de crise, não é verdade? Todos nós passamos por momentos de crise. Por isso, é necessário que venhamos enfrentar todas elas com a direção de Deus e jamais tentar fugir delas. Talvez você que entrou aqui nessa noite esteja com a sua crise no casamento. Não fuja dela, mas busca a sabedoria de Deus para resolver. Talvez você entrou aqui por aquela porta com a sua crise no seu lar. Não fuja dela. Busque a orientação de Deus para resolvê-la. Talvez você entrou aqui por aquela porta que a sua crise está entre seus filhos. Não fuja dele. Não fuja deste momento, mas busque a graça, suplique e clama a Deus para que Ele possa te ajudar. Não devemos ou não podemos fugir da crise que vem sobre nós. Nós precisamos buscar a Deus a solução para todas elas. E muitas vezes nós achamos mais fácil fugir dos problemas ao invés de enfrentá-los. E somente o Senhor é que nos dá a graça e a sabedoria quando o consultamos a Ele. Ele nos dá a direção. Mas muitas vezes nós achamos mais fácil fugir. Meu casamento está ruim, então eu vou deixar. Não. O meu lar está ruim? Não, eu vou deixar. Não. O relacionamento com os meus filhos está ruim? Não. Enfrente. Não fuja. Enfrente dele. Enfrente ele. Com a graça de Deus. Terceiro, jamais devemos enxergar os nossos problemas com os olhos naturais. Olha aqui esse homem. Ele estava enxergando a situação que estava em Belém de Judá com seus olhos naturais e não com os olhos espirituais. Sabemos que o objetivo de toda situação ruim é nos levar a desanimar, a desacreditar, a desistir. Por isso é necessário que venhamos aclamar a Deus e olhar com os nossos olhos espirituais e não com os nossos olhos naturais. A crise, situações, momentos desagradáveis sempre vão surgir em nossas vidas, sempre. Por isso é necessário buscar a direção de Deus. Precisamos encará-la com uma mente positiva e otimista. Olha aqui esse pai de família. Quando deparou com a crise, a primeira coisa que ele pensou: eu vou para Moab, eu vou fugir dessa crise. Não podemos, precisamos enfrentá-la. Independente do lugar da situação, nós precisamos buscar a direção de Deus e enfrentá-las todas elas. Há casos que, na ótica de Deus, permanecer no lugar é melhor do que sair. Lemos no versículo 1 que
esse pai de família, ele saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Agora o versículo de número 2 nos traz uma ideia de que essa família aparentemente está bem na terra de Moabe. Por quê? Porque na terra de Moabe não tem crise. Na terra de Moabe não tem fome. Na terra de Moabe ele não tem preocupação. Tudo agora parece estar solucionado. Aparentemente não há mais problema, porque Elimeleque está na terra de Moabe. Tudo parece estar conforme ele tinha planejado. Parece ter dado tudo certo, os seus planos, os seus projetos, sem consultar a Deus. Na sua ótica e na sua decisão, a escolha que ele fez parecia a mais correta.